Bom dia. Estamos aqui para iniciar a 11ª live da série Reflexões sobre a Crise. Sou Maurício Verbel, da Alabama, estou com o Baiar e o Alfredo, meus sócios. Feliz de estar com vocês mais uma vez, nessa longa jornada de recuperação que se inicia em breve. Na verdade, nós tivemos um período que está em fase de conclusão, período de resposta à crise, né, em que a gente teve que aprender muita coisa em muito pouco tempo. Estamos concluindo uma etapa dessa gestão de crise e em breve estaremos iniciando uma nova. E é exatamente esse o nosso tema da live de hoje: a retomada das atividades presenciais e a recuperação do negócio educacional. Claro que é uma fase de planejamento dessa nova etapa que está por vir, então ela não iniciou ainda, mas a gente já tem como começar a vislumbrar alguns aspectos disso e preparar as nossas instituições para essa fase. Dou as boas-vindas a todos e vamos iniciar. Essa semana nós recebemos um relatório de uma pesquisa da Deloitte e a gente achou interessante trazer alguns dados dessa pesquisa, porque de certa forma ele relembra um pouco da nossa jornada de 10, 12 semanas atrás, quando iniciamos essa série e começamos a também, nas escolas, preparar esse período de respostas à crise. A Deloitte entrevistou mais de 1.000 executivos de mais de 650 empresas, a grande maioria brasileiras. Mais da metade dessa amostra de C-Levels. Então, realmente é o pensamento do nível mais alto das principais organizações do país respondendo essa pesquisa. São diversos setores representados aqui. Nós estamos aqui dentro do setor de serviços educacionais. Também teve aqui pessoal respondendo à pesquisa da Deloitte. Todos esses setores, todos esses executivos responderam um longo questionário sobre como as suas organizações estavam se preparando ou como elas deram respostas à crise do Covid-19. Ô Maurício. E aí? Oi, Baiar. Só para contextualizar um pouco, né? Às vezes o pessoal não está muito acostumado. Quem que é a Deloitte, para quem, se é alguém que não conheça, né? A Deloitte é uma das Big Four, ou seja, das 4 grandes do mundo de auditoria, né? Junto com a Price Waterhouse, a KPMG e a Ernst Young. Então é um estudo muito sério e muito representativo, né? E também os termos técnicos que eles usam, né? O que são C-Levels? C-Levels é Chief Levels, é quem em cargos de chefia, são os altos executivos das organizações que responderam a essa pesquisa, né? 52%, mais da metade, estavam no alto comando das principais organizações que eles ouviram. Muito bom. E aí essa pesquisa, eles definiram aqui 3 fases, e a gente achou bem interessante, vai adotar isso também, porque eu acho bem didático para aquilo que a gente está se propondo a fazer. Lá no início nós dissemos a vocês aqui, quem acompanha as lives desde o começo, que nós estávamos com uma bandeira amarela na prova da Fórmula 1, né? Nós estávamos vivenciando um momento de chuva, neblina e direção à noite, quer dizer, que mudam as regras de direção, que a gente passa a não olhar mais longo prazo, médio prazo, a gente iria se concentrar no curto e no curtíssimo prazo. E é exatamente esse período chamado de período de resposta que eles iniciaram aqui no dia 11 de março, com a decretação da pandemia pela OMS. Você pode definir aqui quando foi definida a calamidade pública, qualquer coisa do tipo, mas foi ali no começo de março. E esse período de 100 dias aqui estaria terminando agora na semana que vem. Isso não é exato, não é fato histórico, né? Não é queda da Bastilha ou coisa do tipo, não é tão cravado assim, mas a gente percebe hoje uma mudança já no mindset. Nós já superamos aquela primeira etapa de iniciar com uma aula remota sem estar preparado para isso, de receber a informação de que a escola tinha que fechar as portas, o prédio, né, imediatamente. Eu gosto da expressão do André Guadalupe, que ele fala, o prédio foi fechado, a escola continuou aberta, e acho que todos nós sabemos que foi isso que aconteceu, mas de um tipo de necessidade, de senso de urgência, é esse período de resposta de praticamente aí 3 a 4 meses. No meu entendimento, a gente vai considerar ele até o final de junho,
E aí a gente inicia um período de recuperação. Essa segunda fase, que deve se estender por um semestre, né? O paciente saiu da UTI, agora vai um período mais longo ainda no hospital para recuperar ali um pouco melhor a sua saúde, voltar a perceber que o metabolismo está ok. E aí, mais adiante ainda, um período de sustentação, que para ele está desenhado aqui ao longo de 2021. Nós não temos ainda uma clareza sobre como a gente poderia estabelecer melhor esses desenhos de períodos com as suas características para o setor das escolas. Mas ele não está muito distante, na nossa opinião, do que nós estamos vendo aqui. Nós tivemos um período de resposta que envolveu março, abril, maio, e ainda considero que junho inteiro teremos esse tipo de característica. Depois teremos um período de cerca de 6 meses no segundo semestre, que podemos chamar de período de recuperação pelas características da gestão. E 2021, talvez até um pouco além disso, 2022, um período de sustentação. E aí, na verdade, aí é um reticência, né? Daí para diante. Seria realmente uma definição de que as coisas entraram na nova normalidade. Isso é mais para diante. Nós não vamos aprofundar muito isso ainda hoje, não é o nosso foco. No período de resposta, o Bayar, fica à vontade para interromper cada momento, que nós vamos meio no jogral hoje, né? No período de resposta, a prioridade para esse período, na opinião desses C-levels, né, desses entrevistados pela Deloitte, é a necessidade de adaptar rapidamente as operações para responder aos impactos. É preciso acelerar a jornada de transformação, elevar a maturidade da gestão, e eu acho que muitas escolas conseguiram dar essa resposta adequadamente. Em poucas semanas, muita gente conseguiu colocar as aulas remotas, conseguiu informar os pais adequadamente, criar políticas de concessão de desconto, renegociar com locadores, fornecedores nas suas contas, se adequar às medidas provisórias 936, 944, conforme a gente preconizou aqui também e apoiou as escolas com aquelas planilhas, com aquelas ferramentas. Quer dizer, o período de resposta foi um período que demandou da administração das escolas um sentimento aí de habilidade para lidar com a crise. É o incêndio acontecendo e você evacuando o prédio, pondo um caminhão ali, colocando hidrante, muita urgência de coisa muito importante para ser feita, e aconteceu. Outra questão no período de resposta foi responder à queda de receita e da capacidade de pagamento das famílias. Aqui eu estou já adaptando um pouco o discurso para as escolas em cima do que está no relatório da Deloitte, né? Ajustar o volume da produção, quer dizer, adequar grade horária, como que entrar com os professores, usa aulas da plataforma, usa aula própria, escolas que montaram alguns estúdios, professores que aprenderam a fazer isso dentro de casa, né? Como que a gente pode também diminuir os custos e as despesas na expectativa de manter o quadro de funcionários, e aí sim a redução de carga horária de jornada, suspensão de contrato de trabalho, fez muito sentido para as escolas conseguirem equilibrar um pouco melhor as suas contas, mesmo se endividando, no caso da medida 944, com o BNDES, mas houve aí realmente um período, né, em que a gestão precisou ter muita agilidade para fazer coisa muito importante em curtíssimo espaço de tempo. E quais são as preocupações para a fase seguinte? Quando a gente começa a falar do período de recuperação e de sustentação, o próximo semestre, o ano que vem, dali para diante. Como que os CEOs dessas companhias vêm se preocupando? Eles estão muito preocupados com as novas formas de trabalhar e de produzir no médio prazo, quer dizer, essa mudança de teletrabalho, tanto para quem está na companhia, quem é o empregado da empresa, quanto para os clientes das empresas. Isso vai ter um grande impacto no mercado. Os meus profissionais vão trabalhar remotamente uma parte do tempo, uma parte maior do tempo, provavelmente. Os meus clientes também. E talvez isso mude a dinâmica dos mercados. Como as pessoas consomem, o que elas consomem, quais serviços, quais produtos. Isso vai ter uma reorganização gradual do mercado em relação a isso. Gradual, mas rápida, né? Não é lenta, não. E um sinal disso... Oi, Bayar. Não, o que eu quero complementar, né, pegando as outras telas que você falou, é o seguinte: eu creio que aconteceu com as escolas e a gente vai poder analisar melhor, mais ou menos como os historiadores conseguem enxergar melhor um período com o distanciamento, né? A gente está vivendo essa loucura toda e não consegue pensar na grande realização que as escolas fizeram.
porque as escolas tiveram uma semana, 10 dias no máximo, para mudar completamente o seu modelo de produção. Imagina se alguém no começo do ano fizesse o seguinte: olha, você tem uma semana para colocar todas as suas aulas remotas e não receber mais ninguém aqui. A pessoa ia ficar desesperada, sem saber o motivo daquele, e teria certeza que não iria conseguir. As escolas foram um dos poucos setores que tiveram que mudar completamente o seu modo de atuação, tendo que continuar entregando isso. Então, é claro que nós somos muito bombardeados por pais, reclamando, mas se você pensar bem, quem reclamou não foi a maioria. Aposto que a maioria dos clientes das escolas não reclamaram, é que é uma maioria silenciosa. Aqueles que bateram, bateram muito duro, mas de um modo geral as escolas conseguiram fazer um excelente trabalho, adaptando totalmente a sua forma de trabalhar para uma nova forma. E agora, como nós vamos falar mais para frente, vai ser um desafio ainda maior. Muito bom. Exatamente. Nesse período de recuperação e sustentação, nós teremos que ajustar a nossa cultura organizacional, a nossa forma de trabalhar, e talvez isso envolva também uma mudança no mindset de quem trabalha na escola, né, dos profissionais de escola, que também vão se atualizar nesse sentido. Eu não vou abrir esse gráfico em detalhes, fiquem tranquilos, né? Nós vamos terminar dentro de 1h30 no máximo essa live, mas aqui eles fizeram um trabalho muito interessante sobre o impacto que nós tivemos da crise em diversos setores da economia. E aí, se a gente pegar um pouco melhor, a gente vai perceber que, na horizontal aqui, todo mundo teve uma redução muito grande, ou pelo menos uma redução nas suas receitas. Tirando ali o agronegócio, que manteve, todos os demais setores tiveram um impacto grande nas suas receitas. O volume de serviço reduziu para a grande maioria deles, a legenda está ali em cima. Tirando TI e telecom, que aumentou, os demais tiveram reduções, e muitas reduções importantes. Agronegócio e atividade financeira se manteve. E como é que foi o setor de educação? A gente está aqui, ó, lá na direita, com um grande impacto nas receitas, com um grande impacto no aumento do endividamento geral das empresas e com investimentos maiores também, tanto na tecnologia, para poder fazer o ensino remoto funcionar, quanto nos investimentos em comunicação, até mais do que publicidade, mas de comunicação. As escolas tiveram que investir bastante nisso, né? Muita energia colocada nisso. Foi um dos setores mais impactados quando a gente faz essa comparação e olha com calma esse gráfico. Bem, deixando um pouco agora o trabalho da Deloitte e entrando naquela pesquisa que a Alabama recorreu a vocês para responderem há 2 semanas, a gente também fechou ontem o relatório de uma pesquisa chamada Expectativas sobre os cenários das escolas, expectativas dos mantenedores e diretores de escolas, e nós tivemos aqui também uma boa adesão. As escolas, aqui a soma vai dar mais do que 100% quando você olha os segmentos, porque a mesma escola pode ter mais de um. Então, nós temos escolas dos mais diversos perfis aqui, escolas pequenas, que a gente chama até 100 alunos, escolas médias, de 100 até 400 alunos, e escolas maiores, escolas grandes, a gente partiu do corte no 400 alunos. O porte médio das escolas reduziu bastante, quem está no mercado há mais de 15, 20 anos sabe bem disso, né? E a gente está fazendo corte agora no 400, porque ele distribui melhor os grupos aqui. E tivemos uma participação na maioria dos estados da federação. Quando vai ser o retorno às atividades presenciais? Essa era a primeira pergunta do nosso questionário. Quando vai começar? Quando a gente vai voltar para a escola? E aí nós tivemos aqui 6% acreditando que seria em junho, quase metade achando que é julho, a outra metade achando que seria em agosto, e 3% ainda considerando que vai ser de setembro adiante. Um ponto para chamar a atenção aqui é que essa pesquisa ela ficou aberta por 2 semanas. A primeira semana, que foi ali do dia 22 de maio até 28 de maio, ou seja, 2 semanas atrás, 51% estava acreditando que seria junho ou julho, mas julho era a moda. A maior fração era o pessoal acreditando que seria julho.
Uma semana depois, quem respondeu o questionário já considerou apenas 1/3 das pessoas acreditavam que seria junho ou julho. Só 1/3. E agosto passou a ser a moda nessa pesquisa. Talvez se eu fizesse hoje, pode ser que mude esse resultado de novo. Mais do que ele definir uma tendência, nós estamos percebendo aqui uma inconstância dessas opiniões. É claro que junho vai ficando um pouco para trás, conforme as datas vão avançando. Mas ainda existe aí uma volatilidade muito grande nas opiniões. Quer complementar? Sim, é importante também dizer que, com certeza, isso vai variar de estado para estado, né? Então, dependendo da evolução da pandemia em cada estado e das medidas de governo, das decisões governamentais, né? Isso vai variar muito. Por exemplo, aqui em São Paulo, há uma expectativa já para agosto ou, na melhor das hipóteses, final de julho, né? No Rio Grande do Sul, tem alguns dados que eu vou mostrar, que é um estado que talvez esteja um pouco mais avançado. A expectativa já é para junho, final de junho, que retorne. Então, isso varia de estado para estado, dependendo da situação. Aqui Aqui a gente trouxe para vocês alguns exemplos, até para mostrar como varia mesmo, né? Alguns exemplos internacionais de como foi feito. Então, nas colunas estão ali os segmentos, né? Educação infantil, fundamental, médio, até a universidade. E exemplo de 6 países, né? Alemanha, Áustria, China, Dinamarca, França e República Tcheca. Lembrando o seguinte, em praticamente todos esses países, o ano letivo ele é defasado com relação ao nosso, né? Então, ele termina agora no meio do ano. Então, é mais fácil, alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, em muitos lugares dos Estados Unidos, eles encerraram o semestre de forma remota e pronto, já deram umas férias longas, são as férias de verão, né? Mas olhando aqui, dá para perceber que as pontas foram as que abriram primeiro. O que eu chamo de pontas? Educação infantil e ensino médio. Elas entraram na primeira fase de recuperação, de reabertura dos setores, né? E depois vieram, na segunda e terceira fase, dependendo da evolução dos indicadores da pandemia de saúde, né? Aí vieram os outros segmentos, segunda fase, terceira fase e tudo mais. Cada governo estadual está falando do seu plano, está divulgando o seu plano, né? Então é bom ficar atento do Estado e perceber que fases que são essas e quais os indicadores para que se mude de fase, né? Isso é importante. Vamos lá, Maurício. A segunda pergunta do nosso questionário era sobre a situação das famílias. Como que você imagina que as famílias estarão nesse período de retomada, no segundo semestre desse ano, né? E aí nós temos o reconhecimento por parte dos mantenedores de que uma parcela ali estará com uma situação muito grave, com a capacidade de pagamento das mensalidades ainda pior do que estavam no primeiro semestre. Outros entendem que estará grave, mas começando a estabilizar com uma chance. Outra parcela estável, as famílias estão começando a voltar à normalidade, começando a pagar os atrasados, reparcelando, e 6% mais otimistas entendem que as famílias estarão consideravelmente melhor de vida do que estavam no primeiro semestre. Então, também nós percebemos que na semana 2, né, a semana passada, uma ligeira melhora em relação à semana retrasada. Então, os mantenedores de escola começaram a acreditar que as famílias estarão ligeiramente melhores do que estavam achando há 15 dias. Talvez pela eficácia desses programas de governo, talvez pela expectativa de retomada da abertura do comércio. Começa a perceber que não vai ser um apocalipse, vai começar a caminhar melhor. Tenho essa impressão. Mas há um reconhecimento aqui de 60% nas duas parcelas inferiores ali, de que nós ainda estaremos enfrentando um período de muita dificuldade das famílias em relação aos pagamentos de todos os serviços e produtos que elas consomem, em especial das mensalidades escolares. E essa opinião sobre a situação das famílias em relação ao porte da escola. Então, na coluna da esquerda ali, nós temos a primeira coluna aqui,
as escolas de porte pequeno, aqui é médio e aqui as escolas grandes, né? Todas elas a gente tem uma clareza de que as parcelas, aí, a moda mais comum é a situação grave, né? Tanto para as pequenas, médias e grandes, a opinião é semelhante. A turma do meio ali das escolas médias tem um pouco mais de participação nas pontas da escala, né? Quer dizer, você tem mais mantenedores achando que vai estar muito grave e mais gente achando que vai estar melhor. Eu falo que a turma do meio ali são as escolas adolescentes, né? Geralmente é onde os indicadores são mais extremados também, né? As escolas pequenas, em geral, são um pouco mais pessimistas em relação ao cenário e as maiores um pouco mais otimistas. Isso vai aparecer também em outras perguntas. Maurício, deixa eu só dar um recado que estão chegando algumas perguntas pelo chat, tá? Então fique à vontade, pode, como nas outras lives, enviar perguntas e aí a gente depois, no final, a gente tenta responder todas elas, tá? Podem ficar à vontade. A gente está olhando as perguntas assim, é que a gente não vai interromper a sequência e depois, no final, a gente faz um apanhado de tudo, tá bom? Legal. A situação geral das escolas, a terceira pergunta do nosso questionário, né? Eram só 4. Como é que estarão as escolas? Estarão pior do que no primeiro semestre? Estarão vivendo uma situação ainda difícil, mas começando a controlar isso? Elas vão se estabilizar e retomar a atividade? Ou já estarão com uma recuperação mais acelerada? Então, quase ninguém acha que está recuperando aceleradamente e também uma parcela bastante pequena entende que vai degradar ainda mais a situação para o pior. Eu entendo que o pessoal está bastante consciente de que o período aí será difícil ou de estabilização das nossas escolas. E aqui nós não percebemos uma diferença significativa entre quem respondeu na primeira semana e quem respondeu na segunda semana. Todo mundo entende a gravidade da situação, o que é importante, mas uma forma mais adequada de enfrentá-la com consciência e responsabilidade. Entre os portes de escolas sobre a situação, nós temos aí realmente as escolas pequenas um pouco mais preocupadas com o mercado em geral, com 74% entendendo que estará pior ou difícil, né? E ligeiramente um pouco mais otimista as grandes, com 52% já acreditando ali na estabilidade. E aqui está tampando lá em cima, era 0 mesmo, tá certo. E ninguém ali achando que vai ser uma recuperação rápida. Adiantando um pouquinho, a situação da sua escola. Então, a pergunta era, como é que vai estar a sua escola? Não mais o mercado em que você está, mas como está a sua escola. E aí nós temos 5% respondendo que entende que a situação vai estar muito complicada, vai estar pior, degradando a situação da escola. Quase metade, uma situação complicada, controlável, mas passando por dificuldades ainda. 24% razoável, estabilizando e começando a melhorar. E 22% se demonstraram mais otimistas com uma recuperação rápida da escola. É bom ter um otimismo, mas um otimismo controlado, né? É importante que a gente avance com responsabilidade sobre isso. E eu chamo a atenção exatamente porque, na questão do endividamento, com as escolas agora está vencendo a folha de pagamento, acho que hoje é um dia especial para as escolas perceberem como é que está o caixa, e uma questão é você se endividar para ajustar o seu fluxo de caixa, e outra coisa é você se endividar para adiar um problema estrutural no seu orçamento. Muitas escolas que estão se endividando demais por conta de um desequilíbrio orçamentário, concedeu muito mais desconto do que podia, não conseguiu cortar custos, ela está prolongando um prazo e está agravando a sua situação. Isso deve ser muito bem pensado e não é conveniente fazer isso. Esse otimismo pode ser aí um sinal, às vezes, de uma vontade muito grande que dê certo, que leva a pessoa a um endividamento muito maior do que o razoável. Tá aí chamando a atenção em relação a isso. Baiar, se quiser complementar, fica à vontade. Ok. Não, eu acho importante. Pode falar. Eu ia falar, acho importante a gente ver esse gráfico, né, que mostra o que a gente já vem percebendo e é natural, né, que as escolas pequenas, né, esse gráfico da esquerda, a única que assinalou muito complicada a situação da escola própria, né, foram as escolas pequenas. Então, realmente, essas vão sofrer mais, né, 20%
dos mantenedores das escolas pequenas disseram que estão numa situação muito complicada. E depois, para todos, né, o maior percentual foi numa situação complicada, mas as grandes ainda tendo uma reserva, um estofo maior para sobreviver a isso, né? Muita gente com razoável, até mesmo otimista, enxergando o mercado desse jeito, né? Então, talvez aí seja um sinal de uma tendência a uma pequena consolidação a partir do segundo semestre. Exatamente. E aí também eu queria relativizar um pouco, às vezes as notícias saem, né? E elas vão criando uma expectativa geral em cima de números absolutamente sem fundamento, né? Um dos números que a gente pode chamar a atenção é o tal do 30% de desconto, que não tem o menor sentido, mas alguém jogou isso lá no começo e virou projeto de lei de um, virou notícia de jornal do outro, virou ideia sobre pais cobrando, dizendo que o PROCON estava exigindo dar 30%, e não era nada daquilo, mas impactou demais as escolas. E outro número que saiu recente na mídia é que haveria uma quebradeira de escolas de 30% a 50%. Também não dá para fazer esse tipo, é irresponsável criar esse tipo de notícia e jogar esse tipo de número, porque são aquelas profecias que podem se autorrealizar, né? É igual você dizer que um banco vai quebrar, ele acaba quebrando mesmo, porque todo mundo resolve lá sacar o dinheiro. Não é bom esse tipo de estatística jogada sem responsabilidade nenhuma e que começa a ser viralizada, e isso vai trazendo para as pessoas uma forma de conduzir os seus negócios, uma forma de atuar que ela não é racional. Claro, nós temos aqui um retrato do que foi colocado e a pessoa percebe, 20% das escolas estão numa situação muito complicada. Ok, mas tem saída, né? Vamos encarar essas dificuldades, vamos fazer isso. Vamos enfrentar essa realidade. Uma parte pode se consolidar, pode juntar com outra, fazer fusões, vender carteira de clientes, encontrar outros caminhos de encerramento de atividades. Mas está muito distante de uma estatística do tipo de 30% a 50%, que seria um número muito, muito superestimado e que a gente entende que não deveria nem ser colocado esse tipo de coisa de maneira irresponsável, né? As escolas maiores estão um pouco mais otimistas, estão mais controladas, né? Então, de novo, volto ao mesmo argumento que eu acho que sintetiza a ideia sobre o cenário que nós estamos vivendo. É um cenário complicado? Sim. Existem cuidados da gestão? Com certeza. Mas tomando esses cuidados, fazendo o tratamento adequado, a gente se recupera ao longo do segundo semestre, estabiliza no ano que vem e bola para frente. Quer dizer, o jogo tem muito tempo pela frente e nós estamos num período que vai começar agora a recuperação. Enfrentamos bem respondendo à crise, vamos encarar um período de recuperação e vamos nos sustentar na nova normalidade que se desenha pela frente. Essa é a nossa posição enquanto alguém que está opinando sobre o mercado educacional, sem estardalhaço, sem alardear estatísticas de maneira irresponsável, que só prejudica donos de escola, profissionais de educação e crianças que estão estudando. Maurício, não estamos só opinando, né? Nosso dia a dia é em contato com mantenedores. Então a gente traz da academia, da universidade, do nosso preparo técnico, o conhecimento técnico, e a gente consegue, na conversa com os mantenedores, traduzir para aplicar isso, e essa realidade que nós estamos falando aqui para vocês, e esse recado do Maurício é muito importante, porque não é o que nós estamos vivenciando ao lado dos mantenedores todos os dias, de diversos mantenedores do país inteiro. Existe uma situação difícil, mas não é essa estatística, esse alarde todo, como às vezes sai no jornal e muitas vezes, como isso se propaga, né, aquela ideia, né? Cada vez que um ouve, aumenta um pouco mais e vira uma disseminação que só atrapalha o mercado. Muito bem. Preparando-se para a relargada. Então, agora vamos começar sem tirar o olho do curto prazo, ainda olhando o carro da frente, ainda estamos na operação comboio, na bandeira amarela, ninguém ultrapassa ninguém ainda, mas já começa a perceber, quem gosta de Fórmula 1, né? O carro acidentado já foi retirado pelo guincho, a qualquer momento suspende a bandeira amarela e pode acelerar de novo. Nós vamos entrar num segundo semestre com a retomada de atividades presenciais, depois com campanha de matrículas,
como uma forma de encerramento de ano letivo, contabilização de horas e ajustes todos. Quer dizer, daqui a pouco é hora que pode acelerar outra vez, vale de novo as regras de mercado e vamos retomar. Como que a gente se prepara para esse período de acelerar de novo? A semana passada, eu participei de um evento da Umos, muito bem desenhado, né? Um fórum sobre a retomada, foram 5 dias de palestras, e ali nós escutamos pessoas com as experiências de outros países, escutamos arquitetos, advogados, psicólogos, gestores de escolas, e foi dando um painel, né, de como poderia se organizar melhor para a relargada. E foi interessante que eu estava com um cliente nesse evento, e tudo virtual, né? Mas a gente trocando mensagem paralelamente aqui no WhatsApp, enquanto estava nas aulas lá, nas palestras, e uma hora ele falou assim, meu, estou vendo esse tanto de coisa aqui, estou pensando, não dá para continuar em casa, não, todo mundo, porque a impressão que vai dando para a gente é que para a gente adequar a escola a todos os protocolos de saúde, treinar toda a equipe, montar tudo o que precisa, talvez seja melhor deixar como está, né? Dá até de novo um medo do que vai acontecer a hora que suspender essa bandeira amarela. E será que já está na hora, né? Será que não está chovendo ainda? O que vai acontecer? A confusão que não vai dar na hora que a gente retomar as atividades, seja pelos concorrentes, seja pelo ambiente, né? Se uma criança tiver testado positivo ou um profissional dentro da escola, pode fechar de novo. Se a pandemia voltar a ter outras estatísticas e o governo mandar de volta, nós estamos exatamente nesse período de preparar-se para a relargada, que vai aumentar de novo nosso nível de adrenalina no sangue das escolas, né? E aí o Bar comenta um pouquinho do Rio Grande do Sul, antes da gente ir para o último slide e depois abrir para as perguntas aí. Por que a gente traz aqui o exemplo do Rio Grande do Sul? Porque é o estado brasileiro que está mais à frente na elaboração de planos e de comunicação de retomadas, além de, pelo menos pelos números até agora, né, ter conseguido ser um dos estados, junto com Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso, né, até mesmo Minas Gerais e Santa Catarina, os estados que conseguiram evitar e controlar ao máximo essa pandemia, né? Uma coisa importante é o seguinte, nós temos muitas incertezas nesse momento, né? Enquanto a gente tem que aguardar os protocolos de retomada que cada estado, ou então cada associação vai ter que apresentar, cada sindicato vai ter que apresentar para a prefeitura, para o estado aprovarem esses protocolos, então tem muita incerteza. Algumas certezas existem, e a principal delas é a seguinte, o desafio de funcionamento do segundo semestre vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque nós viemos de uma terra firme, que eram as aulas presenciais, que todo mundo fazia normal. Como eu falei, em 10, 15 dias, todas as escolas tiveram que se adaptar para um modelo completamente diferente, onde todo mundo estava em casa tendo aulas remotas. Só que todo mundo estava na mesma situação. Todo mundo estava em casa, então eu tinha que montar uma estratégia para aprender, para atender esse modelo. Só que agora vai ser um misto dos dois, porque uma parte vai retornar para a escola e outra parte vai continuar em casa. Então a escola vai ter que se reinventar novamente para conviver com esses dois métodos, digamos assim, de ensino-aprendizagem. Uma parte presencial e uma parte remota. Da mesma turma, em dias diferentes, a gente não sabe qual vai ser esse modelo. Mas que os dois vão acontecer ao mesmo tempo, presencial e remoto, vai ter que acontecer. E pensar nisso é um grande desafio. Então, aqui eu trouxe algumas já dos protocolos que o Rio Grande do Sul instituiu, né? E eu acho importante que isso aqui deve ser padrão em todos os outros, porque são coisas simples, básicas, mas muito importantes, né? Então, por exemplo, atualizar os contatos de emergência de todos os alunos e das pessoas, né? Uma escola, às vezes, não tem isso muito atualizado, o telefone você vai consultar não é o mesmo, já trocou, às vezes até endereço, né? Então, os contatos de emergência são muito importantes, né? As rotinas de informação das medidas de prevenção, depois o Maurício tem uma tela que ele vai mostrar mais coisas ainda, né? Máscara para trabalhador e aluno,
higienização regular, não partilhar material escolar, todos os objetos e equipamentos serem higienizados que os alunos usam, então computador, tablet e demais equipamentos. A readequação dos espaços físicos vai ter que ser feita, escalonar horário e aí aguardar qual vai ser. Lá no Rio Grande do Sul, eles estão falando de ter as escolas terem salas de isolamento, justamente para se tiver alguém com febre, alguém com sintoma, não ficar circulando pela escola e ter essas salas controladas para esse tipo de casos. Tá? Então, aqui são alguns dos exemplos que provavelmente, daqui para frente, vão avançar cada vez mais e vão ser divulgados pelos diversos estados. Certo? Pode seguir, Maurício. Então. Eu vou, antes de passar para o próximo slide aqui, eu vou me dar o direito de um parênteses. Eu também tenho uma vivência de sala de aula e esses dias eu me peguei pensando, se as escolas voltarem com metade dos alunos a cada dia, né? Então, um dia vem os alunos de número par, no dia seguinte tem número ímpar, por exemplo, ou a metade, do 1 ao 10, né? O começo do alfabeto, o final do alfabeto. E nós não temos como dar 2 vezes a mesma aula, vai dobrar o custo, é impossível. Até os horários, não cabe, né? E eu comecei a pensar como é que eu faria, quando eu dava minhas aulas lá de empreendedorismo, de criatividade e inovação, como é que eu faria se a minha turma só viesse metade por dia e eu tivesse que fazer uma live com a outra metade, tendo os alunos em casa, né? E aí veio uma ideia, até a Lúcia, acho que está na plateia, que era minha diretora na época, e eu ia lá consultar a Lúcia muitas vezes quando eu tinha algumas ideias desse tipo, ela me ajudava a me organizar e botar o pé no chão e fazer as coisas melhor. Mas certamente eu iria conversar com ela e já falei um pouco disso, parece que é uma boa ideia. Eu pensei o seguinte, se hoje eu vou dar aula para os alunos pares e os ímpares estão em casa, eu ia chamar um dos meus alunos pares para pegar um celular e fazer a live. Ele ia controlar a live da aula, né? Então, ele ia filmar a minha apresentação, ele ia mostrar o material, o exercício que era para estar fazendo, ele ia monitorar nos grupos de trabalho que estava acontecendo, ia trazer as perguntas de quem estava em casa para mim ou para algum outro colega da turma. Ele ia gerenciar esse momento de comunicação com a outra metade dos colegas. Eu acho que essa pode ser uma dica ou uma sugestão interessante para os professores, porque você aumenta o protagonismo dos alunos e você tira do professor essa dupla função dentro da sala de aula, gerenciar a aula em si e a filmagem, o exercício, as perguntas que estão entrando pela live. Você poderia ir alternando os alunos a cada dia, a cada aula, quem iria ter esse papel. Eu acho que seria uma opção interessante aí também para o pedagógico. Mas, enfim, parênteses fechado, vamos voltar a falar da gestão da escola e vamos voltar a falar do período de retomada, né? Estamos aqui no volante do nosso Fórmula 1 da Mercedes, né? E no cockpit aí do Lewis Hamilton, e vamos pensar os pontos de atenção que a gente tem que ter para esse período que, a hora que suspender a bandeira amarela, a gente puder correr. Então, pontos de atenção, dá para elencar até mais coisas do que isso, talvez alguém coloque no chat outros itens além desses, e a gente vai colecionando isso, até para que a gente possa também montar a nossa forma de atuar com as escolas nesse período de retomada das atividades. Mas um botãozinho importante ali, primeira coisa, a gestão de crise continua existindo, né? O senso de urgência, a capacidade de priorizar rapidamente os temas e dar atenção para aquilo que é mais importante com urgência, né? Com uma urgência responsável. Um planejamento integrado das atividades, e aí eu acho que mais do que planejamento, a palavra é preparação. Eu falo que planejar é importante quando você imagina o cenário seguinte. Você se planeja para um cenário que você constrói lá adiante. Quando você não tem capacidade de construir o cenário, você se prepara, né? E aí, qualquer situação que tiver, você está pronto para dar respostas. Então, a preparação de toda a equipe de uma maneira integrada. A comunicação institucional, que é muito importante, manter essa frequência, regularidade, objetividade na comunicação. Fizemos live específica sobre isso. Se não me engano, a 3ª ou 4ª live. Opa! Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não. Voltou, Baiano? Agora sim, agora voltou. Ah, tá. Isso, apareceu uma mensagem aqui. Então, a comunicação institucional tem uma live específica sobre isso. Quem não assistiu, acho que vale a pena voltar lá no YouTube e procurar, porque ela ajuda muito nesse período, vai ser importante. Alguns ajustes de arquitetura
né? Mais a questão, às vezes, de fluxo, de sinalização. Aqui o pessoal se desespera, porque a capacidade de investimento da escola já está reduzida. Você começa a falar de arquitetura, dá medo na gente, né? Mas não é. Muitas vezes é um olhar de arquitetura para os fluxos, para o horário de entrada e saída, para os ambientes arejados, para tirar os alunos de sala de aula e aproveitar melhor os espaços abertos. É interessante ter um ponto de atenção nesse sentido. A comunicação visual na escola, a criança não tem muita clareza do que 1,5 metro de distância, 2 metros de distância. Então, fazendo a parede, sinalização, uma criancinha de braço aberto, cria uma maneira da pessoa se familiarizar com essas medidas de distanciamento e ter isso dentro da sua mentalidade, com mais clareza, né? O que é manter a distância responsável. O treinamento da equipe, orientação para alunos, para pais, a equiparação de horas-aula, né, dadas remotamente, com aulas presenciais, como que fica a parte formal em relação às secretarias de educação, todo novo kit de compras que a escola tem que fazer, né, de máscaras e álcool gel, totens e coisas do tipo, a preocupação com o acolhimento dos alunos, né, como que vai ser esse período de chegar de novo, de se ver de novo, mas de não se abraçar ainda, né? Como que a gente também trabalha o psicológico de tudo isso. Os pais que não vão poder entrar na escola, não é conveniente que os pais entrem na escola para deixar os filhos. Agora, você imagina a ansiedade, como é que não vai aumentar também. O apoio jurídico para que a escola possa agir da maneira adequada e se comunicar e se defender de uma maneira com mais autoridade, né, sobre o que ela está dizendo e propondo fazer. A troca de melhores práticas, manter aí a cabeça aberta para ouvir o que outras escolas, outros estados, outros países fizeram, porque isso acelera também a nossa capacidade de inovar e de se adequar. E, claro, o mais óbvio de todos, a orientação de saúde e de infectologia, quer dizer, a gente também tem que aprender muito ainda sobre transmissão de vírus, sobre higienização de ambientes, sobre como que essa doença passa de um para outro, para que a gente possa adotar os cuidados de uma maneira sensata, né? Então, tudo isso é ponto de atenção e a escola, além de fazer tudo isso, tem que fazer o que ela sempre fez, né? Trazer os alunos, educar, passar os conteúdos, avaliar, ter uma rotina escolar, manter o que era normal fazer antes, agora tem que adequar com todos esses pontos de atenção que estão aqui registrados e que a gente espera nas próximas lives apoiá-los também nesse sentido, né? Tanto nas lives abertas quanto em um pacote de serviços novo que a gente está montando aqui para ajudar as escolas no período de retomada. Maurício. Muito bem. Oi, Baiar. Deixa eu só retomar um pouco algumas das falas que você apresentou aí. Você falou naquele gráfico lá de uma posição otimista, né? Cuidado para o otimista não ser algo utópico e tudo mais, e tomar um cuidado com essa questão. E aqui, no planejamento integrado e na gestão, a necessidade de planejamento. Me veio à cabeça uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele fala da esperança, né? Que a gente não pode confundir que a esperança, ela não é do verbo esperar, né? Eu não posso ter esperança esperando, ou seja, eu espero que agora, se você desce, tudo volta. Não é a espera. É do verbo esperançar, que é ir atrás, que é buscar, que é planejar, que é você agir, e aí sim a esperança tenha como se concretizar, né? Então, essa ideia do planejamento, e que é um grande desafio, mas envolver tudo isso, é que torna e que faz com que aquela posição otimista seja verdadeira, né? Você trabalhar com esse planejamento em todas essas áreas aí. Eu quero chamar a atenção, nós começamos essa live com um estudo da Deloitte, falando de como que responderam os grandes executivos de grandes empresas. E a gente percebeu que os executivos das escolas também atuaram no mesmo nível de profissionalismo. Tanto se fala que a escola tem que se profissionalizar, que a gestão de escolas tem que se profissionalizar, eu acho que não foram só os professores que cresceram muito com essa crise. Os gestores de escola também conseguiram dar respostas muito rápidas, aprender muita coisa, aprender sobre gestão de risco, sobre gestão de crise, sobre comunicação integrada, liderança. Eu acho que as habilidades dos gestores também foram colocadas à prova. E hoje, quando a gente olha um volante desse de Fórmula 1, a gente pode até se assustar um pouco e falar, caramba, eu estou pilotando um troço desse, né?
Eu acho que é isso que está acontecendo. Muita gente não imaginava que estava pilotando um negócio tão complexo, num período tão turbulento, e que nós vamos superar isso, e estão superando, graças a Deus, e graças também à sua forma de alimentar a esperança e de fazer o que deve ser feito. Bom, era isso que a gente tinha para trazer de conteúdo hoje. Nós trouxemos, agora vamos interagir um pouco com a plateia aí, com as perguntas, para que a gente possa deixar aí o legado do dia. Né? Olá. Bom, como eu já disse da última live, a partir da 10ª, nós estamos gravando as nossas lives diretamente das sextas-feiras, quando elas acontecem, quase todas as sextas, e após uma semana, a gente está publicando, mas com uma síntese das principais perguntas que aconteceram durante a live, para você poder aproveitar. Participe toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Entre no nosso site, www.alabama.com.br, e tem lá a nossa programação, se vai ter na sexta-feira, se não vai ter, se a gente vai acabar pulando uma ou outra, porque a nossa preocupação é sempre estar gerando conteúdos atuais e bem úteis para todas as escolas. Bom, nessa última live, como a gente falou um pouco do começo da retomada, começamos a fazer uma reflexão a respeito da retomada, do início das aulas, duas questões foram bem discutidas na parte de perguntas e respostas. Uma delas foi a respeito da inadimplência, se as pessoas deveriam ser cobradas, se não deveriam ser cobradas. Em muitas escolas a inadimplência subiu, aumentou bastante. Bom, a gente está numa situação meio delicada. As relações escola e família estão bem sutis. Mas eu acho que vale a pena, sim, chamar as pessoas que estão inadimplentes, entrar em contato, muitas vezes promover alguma condição especial para que essa pessoa quite, que ela consiga, dentro do ano letivo, ela pode até programar o pagamento da dívida dela e terminar o ano sem problema nenhum. Principalmente se você tiver um bom sistema e conseguir olhar se são pessoas que naturalmente não eram devedoras em anos anteriores. Muitas vezes a gente já conhece o nosso cliente e sabe que provavelmente ele deve estar passando por algum momento especial, um pouco mais, talvez, restrito financeiramente, mas que a gente pode sentar e fazer uma boa negociação. Eu acho que isso vale sim. Vale entrar em contato. Se a escola é de pequeno porte, vale a pena uma ligação, um contato. Se a escola já é de médio e grande porte, entrar em contato, mandar um e-mail, mandar uma cartinha. Eu acho que é sempre bom virar e falar que o canal está aberto e que a gente deve entrar em contato para resolver esse problema antes que ele fique mais grave. Tá ok? E a segunda questão realmente foi bem sobre a retomada. Muitas preocupações, como vai ser, a capacidade de atendimento dentro da sala de aula, as medidas necessárias. Então, a gente está alertando todas as escolas para tomar muito cuidado. Em muitas cidades, talvez o retorno só seja em agosto. Olhando outros países, haverá restrição de número de alunos dentro de sala de aula. Vai ter que ter investimentos em compra de materiais de segurança, álcool gel, máscaras. Então, vão ter procedimentos legais. Então, nas próximas lives, a gente também vai aprofundar um pouquinho a respeito desse retorno, tá? E muito cuidado, porque muitas vezes talvez a pessoa queira mais antecipar esse processo e talvez antecipe demais, tá? Tente verificar na sua cidade quando que efetivamente as aulas irão retornar. Se elas só vão retornar em agosto, passar essa condição para o pai, que as aulas deverão realmente só voltar em agosto, que durante o mês de julho será passada as condições, pode ser uma situação bem plausível e aí a família vai ficar bem sossegada. Talvez até, como foi sugerido na live, realizar uma pesquisa junto com os alunos, porque de repente pode ser interessante com as famílias, pode ser interessante a gente sentir efetivamente quem vai voltar, quem vai precisar voltar e quem não vai precisar, tá ok? Mais uma vez a gente agradece, ficamos contentes com a participação de todos vocês.
Queremos que vocês estejam nas nossas próximas lives, curtam o vídeo e, se quiserem, entrem em contato com a gente através lá do nosso site, tá ok? A gente agradece e até a próxima.